Olá, boa noite. Sejam bem-vindos uma vez mais aos estúdios da Rádio Inquieta. Hoje damos continuação ao ciclo de conversas com os candidatos à presidência da direção do Vitória para o triênio que se avizinha. E como respeitamos a ordem das listas que ditou o sorteio de 9 de fevereiro, hoje tem comigo a Alex Costa, da lista B, já depois de termos recebido o primeiro candidato, e nos próximos dias receberemos também mais um candidato ainda. É no total de 3, um número que demonstra a vitalidade deste clube. Mas hoje quem está connosco é a Alex Costa. Alex, muito obrigada e boa noite e obrigada por estares aqui nos nossos estúdios, por teres aceitado esta conversa. Tenho de começar pela pergunta de praxe. E, portanto, em que momento é que se começou a desenhar esta candidatura na tua cabeça? Em que momento é que tu pensaste que ela tinha de ser concretizada e tinha de ter a vida que está a ter? Muito bem, antes de mais agradecer o convite à Rádio Inquieta, um projeto novo que eu desejo toda a sorte do mundo. Temos aqui grandes profissionais e para mim é sempre um enorme prazer partilhar aqui aquilo que eu penso em relação à Vitória e estar numa casa que tanto me diz. Em relação àquilo que tu me perguntaste, o que é que, quando é que eu comecei a desenvolver dentro de mim este projeto que se chama Vitória, tem muito a ver com o rumo que o Vitória tem tido nos últimos anos. Obviamente que isto não nasce de um dia para o outro. Eu tive uma experiência profissional lá fora enquanto treinador, depois regressei, estou praticamente há um ano em Guimarães, e fui conversando com muitas pessoas em relação àquilo que o Vitória, da forma como o Vitória estava a ser governado, da forma que o Vitória, as políticas desportivas que o Vitória vinha implementando, o aspecto financeiro que nos preocupa a todos, mas acima de tudo um ponto fulcral e que mexeu muito comigo, que foi o facto de começarmos a perder a nossa identidade. Eu tinha vindo a alertar em algumas intervenções públicas que tive no passado, dados que revelavam a minha preocupação nesse sentido. Porque dizia, e continuo a afirmar, que muitas das vezes os problemas financeiros que se vivem de um clube poderão ter uma solução a médio e longo prazo. Mas quando começamos a perder a nossa identidade, isso é bem mais grave e às vezes não a conseguimos recuperar tão cedo como pensamos. E senti que era hora de dar um passo e senti que era hora de dizer sim ao Vitória e começar a rodear-me de uma equipa que eu reconheço um mérito tremendo, de pessoas que eu conheço há muitos anos, excelentes profissionais, homens de caráter, e começámos a pensar o Vitória no seu todo. É um projeto que, como eu te disse, já tem praticamente um ano, fomos desenvolvendo. Foi um projeto aberto a várias opiniões, um projeto, como eu já tive a oportunidade de o dizer, independente do ponto de vista intelectual, pertenceu a ele pessoas que estão nestes órgãos sociais, outras pessoas que têm muito a ver com o desporto, que trouxeram também as suas opiniões válidas, e é um projeto que continua a ser aberto à comunidade vimaranense, aos vitorianos e aos associados, porque achamos que tem que ser mesmo assim. O projeto Vitória tem que ser um projeto que tenha vida, um projeto que com o tempo tenha uma linha muito convicta, mas ao mesmo tempo possamos estar próximos da comunidade, próximos dos associados e que a gente vai moldando uma ideia ou outra ideia para que possamos, acima de tudo, desempenhar aquilo que é o papel mais importante que o Vitória tem que ter enquanto instituição, que é fazermos os nossos adeptos felizes, construirmos estruturas, equipas e desempenhos que nos orgulhem a todos enquanto vitorianos, e é nesse sentido que este projeto nasceu, projeto que eu acredito muito, baseado em ideias que nós acreditamos que vamos conseguir implementar e devolver ao Vitória um estatuto que no nosso ponto de vista tem vindo a perder-se e que nós achamos que somos capazes de o voltar a implementar, que é um estatuto de um Vitória europeu, de um Vitória que nos orgulha a todos, um Vitória com voz no futebol nacional e, acima de tudo, um Vitória que devolva também aquilo que era a excelência na sua formação e o seu ecletismo em relação a todas as modalidades que fazem parte da nossa instituição. O Alex já foi jogador, já foi treinador, é uma cara muito conhecida de todos os vitorianos, toda a gente de Guimarães. Como é que tem sido recebida enquanto possível próximo presidente do Vitória nas ruas da cidade, nos eventos oficiais da campanha que já arrancaram também? Como é que tem sido esta primeira impressão dos adeptos e dos vimaranenses no geral? Tem sido muito positiva. Eu sou um vimaranense, eu entrei para o Vitória muito cedo, o Vitória faz parte da minha vida, mas também a cidade faz parte da minha vida. E a minha rotina não se alterou, eu continuo a ser o mesmo, independentemente desta candidatura, continuo a frequentar os mesmos restaurantes, os mesmos cafés, como eu já disse também, continuo a ir comprar pão
às padarias onde normalmente iria comprar, ir buscar o meu filho à escola, enfim. Para mim é uma situação normal e tenho sentido uma proximidade das pessoas que tem vindo a crescer. Eu tive a oportunidade de o dizer que na nossa apresentação do nosso programa eleitoral que a mudança estava a acontecer e tenho sentido isso, tenho sentido um apoio enorme de vitorianos, de vimaranenses, uns que eu já conhecia há muito tempo, outros que não conhecia e que se aproximam e que me têm dado muita força, muito incentivo a esta campanha, porque também eles próprios estão desejosos que o Vitória mude de rumo, estão desejosos de ter um novo Vitória, e nós vamos propor a isso e, como tenho dito e volto a referir, vai ser muito importante o apoio de todos os associados do Vitória, vai ser muito importante eles abraçarem este projeto e de uma vez por todas o Vitória estar acima de todos e termos uma missão de servir o Vitória de uma vez por todas e de percebermos que só importa, no fundo só importa fazermos felizes os nossos associados e devolvermos este orgulho e a grandeza que esta instituição tem. O programa vai servir de guião à nossa conversa, mas antes, introduzindo aqui o programa na conversa, há um tema e uma expressão que é transversal a todas as áreas, a todos os capítulos, que é do ADN Vitória. A expressão ADN aparece umas 9 vezes, acho eu, no programa e, portanto, é uma parte importante deste guião que pretende dar ao futuro do Vitória. Já falou em perda de identidade. O que é este ADN Vitória, este projeto ADN Vitória que apresenta no programa? Tem muito a ver com isso, identidade, e concordo em absoluto contigo, sem me querer pôr em bicos de pés. Muita gente fala sobre isso, eu também falo, mas eu tenho uma vantagem, é que senti isso e sinto isso porque estive lá e representei o Vitória com muito orgulho e tenho muito orgulho no meu percurso. Eu representei dentro do campo e tenho outros elementos que constituem os órgãos sociais, que também com um percurso fantástico dentro do Vitória noutras áreas e que eu me orgulho do percurso deles e que certamente eles próprios também têm muito orgulho nisso. E a ADN do Vitória é um pouco isso, é termos a capacidade de representar o Vitória de uma forma que todos os nossos associados desejam. Quando falamos de um espírito conquistador, quando falamos de uma equipa de profissionais que nunca se entregam, que deixam tudo dentro do campo, profissionais que conseguem representar os seus associados que estão na bancada, é isso que nós pretendemos. E o que é que hoje em dia temos visto? Temos visto que se quer mais de fora, que se quer mais nas bancadas do que dentro do campo. E dentro do campo não me refiro só aos jogadores, porque eu acho que esses até são os que têm menos culpa no meio de toda esta turbulência. Mas toda a estrutura, todas as pessoas que rodeiam uma equipa de futebol têm que perceber e têm que ter esta cultura de exigência e têm que ter esta cultura de vitória, têm que perceber que estar dentro da Vitória é uma realidade completamente diferente de estar noutro clube qualquer. E os nossos associados têm feito o seu papel, têm desempenhado e muito bem, como sempre, e representam a grandeza da nossa instituição e olham para dentro da nossa estrutura e não se veem representados. Não se veem representados porque eles próprios não representam também, essas pessoas não representam o ADN Vitória. E isso será um passo importante que nós queremos implementar dentro do Vitória, que tem a ver com o critério de pessoas que vamos escolher para dentro da estrutura, a cultura de exigência que vamos criar e aproximar também aquilo que me parece importante, que é o projeto esportivo, que tenha a ver com o modelo de jogo, que tenha a ver com o perfil do jogador, que se enquadre dentro daquilo que é o jogo que nós temos que proporcionar aos nossos adeptos, um jogo com que eles se identifiquem, um jogo com que eles tenham prazer em vir de voltar ao estádio e que, acima de tudo, que nos faça voltar a ganhar mais vezes do que aquilo que temos ganho. Este programa está dividido em 5 áreas de atuação e por ordem de desporto, governação e finanças, marketing, estratégia, infraestrutura de desenvolvimento social e comunicação e sustentabilidade. O Alex será diretamente responsável pela pasta do desporto, sem distinção entre futebol e modalidades. É o desporto no seu total dentro do Vitória. Qual é a visão geral, tanto para o futebol como para as modalidades, para o Vitória no próximo triênio? É um pouco isso. Primeiro, dividir aqui em sub-áreas aqui a área do desporto. É uma área que eu chamei a mim. Obviamente que todas as áreas estão ligadas à presidência, como é óbvio, mas é uma área que me diz muito porque é a minha essência. Sou um homem do desporto e por isso optei por pegar nesta área com tudo e não fazer aqui aquela diferenciação que naturalmente todas as direções do Vitória têm vindo a fazer. As modalidades estarão diretamente ligadas a mim. Assim como no futebol temos um diretor-geral, também teremos um diretor-geral nas modalidades, mas eu pretendo ser um presidente muito mais próximo dessas mesmas pessoas que têm dado tanto ao Vitória,
que num regime de voluntariado, onde a família está sempre a perder e dão tudo e mais alguma coisa para poderem servir os nossos atletas, para poderem valorizar uma modalidade que lhes diz muito. E eu acho que é a hora do Vitória também olhar para estas pessoas com respeito, com dignidade, e é isso que eu pretendo fazer. Mais próximo das modalidades, torná-las mais sustentáveis, dar-lhes também aquilo que me parece importante, que é um projeto formativo a todas elas. Não faz sentido termos modalidades, do meu ponto de vista, onde não tenhamos formação. Nós temos que criar formação, temos que ir junto das escolas, temos que ir penetrar junto da comunidade, e nesse sentido a Escola dos Afonsinhos será fundamental e será transversal a todas elas para angariarmos mais atletas, mais meninos e meninas para dentro da nossa casa, e com isso alargarmos a nossa base social, alargarmos o nosso número de atletas que praticam desporto dentro do Vitória. Isso também é uma marca que eu quero deixar, que é termos uma escola de alto rendimento, mas ao mesmo tempo temos uma escola de prática desportiva. O serviço social à comunidade é fundamental e as modalidades têm um papel muito relevante em relação a isso, que eu pretendo reforçar, obviamente com orçamentos criteriosos, com orçamentos rigorosos, olhar para elas num todo. Elas têm que deixar de ser geridas quase como uma ilha, com várias ilhas, e têm que ser geridas com um orçamento e com uma política transversal a todas elas, e é isso que eu pretendo fazer. Relativamente ao futebol, que é o core business da SAD, não é? E no fundo é aquilo que move todos os vitorianos, é uma área que eu vou estar muito presente, dizendo e reforçando aqui que não serei o dono da verdade, nem serei o homem que vai contratar jogadores e que vai contratar treinadores, enfim, que só por ter vindo do futebol que vou assumir isso de uma forma absoluta. Não, a minha missão enquanto Presidente do Vitória é montar uma estrutura, delegar nas pessoas determinadas competências, dar-lhes autonomia para eles reforçarem o seu papel, para eles se sentirem úteis, para de certa forma me ajudarem a tomarem decisões a mim e ao Conselho de Administração, como é óbvio, baseada numa hierarquia, baseada na criação de alguns departamentos, onde pretendemos também criar uma política de filtragem, uma política onde cada departamento tem que emitir o seu parecer, quer seja técnico, quer seja financeiro, para que depois, quando a decisão chegue lá acima, eu, juntamente com o Conselho de Administração, possamos decidir uma decisão que eu costumo chamar praticamente já mastigada e que possa errar menos do que os outros, porque no futebol o segredo é mesmo esse, é errar menos do que os outros. E nesse sentido vamos fazer uma aposta fortíssima naquilo que é a formação. Também é um dos chavões que todas as candidaturas e nos outros anos toda a gente fala disso, enfim, mas poucos têm acesso ao conhecimento da formação que eu tenho. Podem ter acesso à informação porque leem documentos, leem se calhar programas de outras candidaturas e é bonito ter lá a parte da formação, mas conhecer a realidade da formação como eu conheço, podem ter a certeza absoluta que esta lista é que está melhor preparada. E vamos fazer um investimento forte. Vamos dotar o Vitória, vamos procurar dotar o Vitória de melhores condições do ponto de vista de infraestruturas, vamos dotar o Vitória de condições em departamentos que eu acho que são fundamentais, que é o departamento de scouting, que é a detecção de talento, e eu já disse isto muitas vezes, a formação assenta em dois pilares essenciais, quer o das infraestruturas, quer o scouting, porque temos que chegar primeiro que os outros, porque temos que identificar talento primeiro que os outros, e depois dentro da nossa casa temos recursos humanos capazes, bem pagos, e quando digo bem pagos não quer dizer que seja muito dinheiro, mas um ordenado que permita respeitar a capacidade do profissional e que ele próprio também se sinta bem em trabalhar dentro da formação, porque o que acontece muitas vezes na formação é que pagamos tão mal a essas pessoas que dão tanto a esta parte, que começam no fundo, que depois provocamos inconscientemente o que é estás nos iniciados e a tua principal preocupação é ir para os juvenis e depois estás nos juvenis, ou seja, queres saltar e não tens prazer em estar dentro e não tens prazer em ser um treinador de formação. E eu tive isso e vivenciei isso no Vitória com homens como Manuel Freitas, Emílio Magalhães, o Sr. Silva, o professor Ricardo, Manuel Machado, homens com mais de 20 anos de casa de formação de Vitória que tinham prazer em trabalhar naquela área. E nós temos que investir muito também neste profissional que tem prazer em ser treinador de formação de Vitória. E esses serão e terão um papel fundamental naquilo que é rentabilizar estes mesmos ativos. Porque, no fundo, o objetivo será esse, promovermos jogadores para a nossa primeira equipa, alcançarmos resultados esportivos com isso. Obviamente que não será somente com os jogadores da formação, terá que haver aqui uma mescla,
e depois valorizarmos os ativos, que será sempre o que um clube em Portugal e que um clube como a Vitória tem que fazer para poder estar no mercado de uma forma sustentável. Por isso, em traços gerais, e depois podemos especificar mais um pouco em relação a algumas medidas, passa muito por isto que eu acabei de falar. E começando pela base, pelos Afonsinhos, que é uma das sub-áreas que está no programa, há uma medida em particular que chamou a minha atenção e que é o facto de que a Escola dos Afonsinhos pretende ser transversal a todas as modalidades, dentro de determinadas idades, dos 4 aos 12 anos. Como é que se concretiza este projeto? Deixar de ser só futebol para incluir todas as modalidades, para dar, no fundo, também mais valências aos atletas. Parece-me que é o que está vertido nesta área. Muito bem, muito bem. É exatamente isso que nós pretendemos. Alargar a nossa marca Afonsinhos a todas as modalidades que nós temos dentro do Vitória. Quando penetramos na comunidade, quando vamos a escolas, temos que apresentar o nosso produto, a nossa marca, e dizer aos nossos praticantes de desporto, aos nossos habitantes, que é possível praticar no Vitória não só futebol, mas como outras modalidades. E temos que as promover e, com isso, alimentar também aquilo que eu falava há pouco, o projeto formativo das nossas modalidades, que vão depender sempre disso mesmo, de termos atletas que possam praticar desporto dentro do Vitória e, com isso, trazer os pais, os avós, que se tornarão sócios do Vitória e alcançando também um objetivo que me parece importante, que é alargarmos a nossa base social. Os Afonsinhos terão um papel fundamental nesse sentido. E mais uma vez, serão centradas dentro da escola essa política transversal a todas as modalidades, onde todas elas serão respeitadas da mesma forma e com um objetivo muito claro, que é reforçar o ecletismo que nós temos que ter dentro do Vitória. Há também o projeto olímpico no programa e o Vitória tem alguma tradição olímpica, se calhar não tanto como os vimaranenses e os vitorianos gostariam que fosse, ou não tão expressiva, e a verdade é que o Vitória, ao longo dos tempos, e não é uma coisa recente, nas últimas décadas, acabou por deixar fugir, de alguma forma, muitos atletas. E, por exemplo, a Aurora Cunha, os Gêmeos Castro são alguns dos atletas olímpicos mais importantes da cidade e acabaram por nunca vestir de forma significativa a camisola do Vitória. Rui Bragança, recentemente, representou o Vitória também nos Jogos Olímpicos e depois acabou por sair para outro clube. E o que é que pretende este projeto olímpico fazer e como é que pretende contrariar esta tendência que parece ser já tão duradoura no Vitória? É identificarmos os atletas e promovermos também a prática do desporto, também junto das escolas, percebermos que o Vitória tem que ter um papel fundamental em relação a isso, e o projeto olímpico é isso mesmo, é procurarmos fazer-nos representados em Jogos Olímpicos, tem uma visibilidade tremenda e que nos orgulha enquanto clube, o que nos dá uma internacionalização da nossa marca, e para isso é preciso estar perto das escolas, é preciso dar condições para que os nossos atletas possam desenvolver o seu talento, a sua modalidade, e isso é o que nós pretendemos fazer. Agora, esses atletas que infelizmente não vestiram a camisola do Vitória, deixa muita pena, talvez porque o Vitória não lhes deu a possibilidade de eles próprios alcançarem os seus sonhos dentro da nossa casa, e é isso que nós pretendemos corrigir. Estar perto das escolas, criar um projeto de acompanhamento, o clube também perceber que há uma grande possibilidade de nos fazermos ver representados por aquele atleta e investirmos também nesse mesmo atleta, e depois, para além disso, também testar o nosso programa, que é o projeto paralímpico, que é fundamental, e que temos aqui um grande embaixador, o Manuel, que é um amigo, e que também o Vitória tem que ter um peso e tem que ter uma presença fundamental nessa área, porque somos um clube, queremos ser um clube inclusivo, queremos ser um clube para todos, e às vezes mais do que estarmos nos jornais a falar muito alto e a fazer muito ruído em relação àquilo que os outros querem fazer de nós, e que é uma mentira absoluta, nós é através de atitudes, é através de projetos que vamos demonstrar que somos um clube inclusivo, que somos um clube de toda a gente, que somos um clube que respeita todos os géneros, todas as raças, enfim, limpar um pouco a imagem do Vitória, não só através de uma voz, mas através de atitudes, e porque eu acho que as atitudes têm muito mais peso e têm muito mais força do que muitas vezes as palavras, e então quando os líderes não têm voz, o vento facilmente as leva. Falou do Manuel Mendes, o único atleta do Vitória com uma medalha olímpica no fundo. O Vitória também tem uma secção ativa com a Cersegui do judo. Fazer do desporto adaptado uma prioridade, que é o que está escrito no programa, passa também por aumentar o leque de opções
de desporto adaptado, ou seja, deixar de ser só o judo e passar a ter outras secções com a Cercigui e com outras instituições da cidade? Exatamente, eu tive a oportunidade de visitar ontem a Cercigui. Há projetos que se vão desenvolver e que nós queremos desenvolver, não só do judo, como de outras modalidades, e pretendemos estar próximos dessas instituições que também o feedback que nos dão é que o desporto é isso. O desporto também é muito inclusivo, é uma forma de integrarmos esses seres humanos de uma grandeza absoluta, e que dar-lhes a possibilidade de representar o Vitória é um motivo de orgulho tremendo. E o Vitória tem que estar presente nessa grandeza humana, e pretendemos aproximar-nos da Cercigui e de outras instituições, abrirmos protocolos, parcerias, para que possamos marcar uma presença muito forte nessa área no desporto adaptado, porque os novos tempos vêm aí e nós não podemos ficar agarrados ao passado. A questão que iremos falar certamente mais à frente, a questão ambiental, a questão do desporto adaptado, a questão do nosso ecletismo, isso reforça muito aquilo que é a marca do Vitória. Quando nós pretendemos, do ponto de vista comercial, valorizar a nossa marca, muitas das vezes isso, e lá fora, grandes instituições financeiras, grandes empresas, olham para nós e vão perceber a que nível é que nós estamos nestas áreas. E quando nós atingimos a excelência que nós pretendemos atingir, e que muitas vezes, como diz o Carlos Ribeiro muito bem, não tem a ver com a bola entrar ou não, isso valoriza a nossa marca e dá-nos outra presença no mercado internacional, que eu acho que o Vitória tem que ter, e é para isso que nós vamos elaborar essas políticas e temos a convicção plena que iremos conseguir. E agora falamos um bocadinho de futebol, e há um tema que tem sido omnipresente em todas as discussões destas eleições, que é o tema dos sub-23, e a lista do Alex tem uma proposta muito concreta e muito estabelecida já para esta área. Há quem defenda que os sub-23 e a equipa B são redundantes, há quem defenda que são etapas diferentes da formação, mas o que está no programa é que este patamar competitivo não desaparece sim o plantel, e o Alex disse na apresentação do programa que é impensável ter mais de uma centena de jogadores. Portanto, há aqui a necessidade de baixar os quadros, de diminuir os quadros, mas pretende manter na mesma este patamar competitivo com uma equipa de sub-19. Qual é as linhas orientadoras deste projeto? Muito bem, acho que mais uma vez somos os únicos que tomamos posições e que está aí vincada no nosso programa eleitoral. Todos os outros refugiam-se, ou porque esperam chegar para ver, enfim. Mas isso é uma área que, como eu disse, conheço muito bem. Estive no primeiro ano de sub-23, era eu treinador da equipa B, percebi as dificuldades que foi trabalhar com tantas equipas num complexo que começa a ficar muito limitado, e então apresentámos uma proposta concreta. Quando eu digo que nós não vamos deixar de competir no sub-23, é porque eu acho que o patamar competitivo de sub-23 é exatamente bom para o Vitória, para colocarmos os nossos sub-19, os nossos júniores, a competir com os jogadores mais velhos. E o que é que aconteceu no Vitória com o passar do tempo? A necessidade de contratar jogadores, a necessidade de favorecer alguns empresários, isto tem que ser dito, fez com que atingíssemos rapidamente ou superássemos a centena de jogadores. E quando olhamos para o plantel de sub-23 e quando olhamos para o plantel da equipa B, eu se calhar até acho que o plantel de sub-23, do ponto de vista de idade, atinge um nível superior ao da equipa B. Isto é impensável, isto é o alterar daquilo que é o projeto. Quando olhamos se calhar para o patamar mesmo de custos com os atletas, talvez o plantel de sub-23 seja mais caro do que o plantel da equipa B. Isto é impensável. Isto é o alterar, é o inverter daquilo que é um projeto inicial. E quando eu sempre defendi, mesmo na altura da criação do sub-23, achei que o Vitória devia alargar a sua base, e na altura fiz um projeto e apresentei-o, devia alargar a sua base no sub-18, para que pudéssemos, de certa forma, aproveitar mais jovens da nossa formação, muitos deles de Guimarães, que chegam ao sub-17, no finalizar da etapa de sub-17, logo aí, mais de metade saem dos quadros do Vitória, e só metade é que penetra no sub-19, porque depois a outra metade é composta por atletas de segundo ano. Eu aí via, a nível de custos e a nível dessa integração mesmo da comunidade, um alargar desse mesmo patamar de sub-19 e fazer com que a equipa B existisse na mesma, e depois esta equipa de sub-19, com uma base de recrutamento mais alargada, fosse capaz dos nossos melhores júniores, juntamente com alguns jogadores da equipa B que não estejam a competir, pudessem, a meio da semana, jogar o campeonato que me parece interessante, que é o campeonato sub-23, que não se sobe, que não se desce, que há aqui uma possibilidade ao nível da logística na marcação de jogos, e tudo isto vai ter que haver aqui uma grande ginástica nesse sentido,
e ao mesmo tempo alargarmos uma base de recrutamento muito mais barata, de jogadores muito mais próximos da nossa região e que muitas das vezes aos 18 anos podem ainda não estar preparados, mas que aos 19 podem atingir uma maturidade que nos interesse. E depois vamos entrar numa área que me parece fundamental, que é obrigarmos os nossos quadros a tomarem decisões. Porque repara nisto, se tu terminares o teu percurso aos sub-19, não tens uma equipa de sub-23, ou vais para a equipa B porque tens qualidade, ou então o Vitória tem que estabelecer parcerias com os clubes que estão aqui à nossa volta, que aí sim possa distribuir esses mesmos atletas, pelo Povidem, pelo Berço, pelo Ceresdelo, pelo Ronf, assim, um inúmeros clubes que estão por aí, desejosos de parcerias com o Vitória, onde o Vitória pode fornecer não só recursos humanos, mas também como conhecimento técnico, que lhes permita também eles próprios desenvolverem e tornarem e serem também eles aliados daquilo que é a mãe de todo este projeto que é o Vitória. E ao mesmo tempo permitirmos que a equipa B seja uma equipa onde realmente estejam lá jogadores de qualidade e que estejam realmente próximos daquilo que nós pretendemos que sejam jogadores da primeira equipa. Isto vai fazer o quê? Reduzir os quadros dos jogadores, que é fundamental. Eu quando ouço muitas das vezes dizer que é importante mantermos os jogadores, nem que tenhamos que emprestá-los a outros clubes, eu pergunto, como é que nós vamos resolver o problema do ponto de vista financeiro se continuarmos com mais de uma centena de jogadores? Eu pergunto a essas pessoas que entendem muito de gestão, se já perceberam que os funcionários do Vitória têm uma parcela diminuta no que é a despesa de custos mensal. O grosso, mas a grandíssima parte dos custos que o Vitória tem em relação ao pessoal tem a ver com jogadores profissionais. Não tem só a ver com colaboradores e com funcionários. Se nós nos virarmos para os funcionários, o problema vai existir. O foco é reduzirmos a quantidade dos nossos atletas e, com isso, implementarmos e definirmos que queremos qualidade e não quantidade e tomarmos decisões nesse sentido, não perdendo, como é óbvio, este patamar competitivo de sub-23 que me parece importante para que os nossos júniores, os nossos melhores júniores, possam competir num campeonato muito mais competitivo. Eu acho que isto é o que os grandes clubes em Portugal têm vindo a fazer, à exceção de Vitória, que continua a cometer os mesmos erros. O Alex falou de outros clubes aqui do Conselho, da zona de Guimarães, falou do estabelecimento de parcerias. Isso já são conversas em andamento? É uma intenção melhorar as relações com os clubes mais próximos geograficamente? Claramente que sim, tenho visitado inúmeros clubes, inúmeras instituições que fazem um trabalho fantástico, que me tem surpreendido pela quantidade de praticantes que se têm dentro de sua casa e que normalmente se queixam todos da mesma coisa, que o Vitória não olha para eles, que todos os fins de semana têm scouts de todos os clubes, de grandes clubes em Portugal e que só do Vitória é que ninguém lá para, só do Vitória é que não querem saber deles. Enfim, eu tenho registado isso e tenho-me debruçado sobre esse problema. E temos que perceber que quando nós estamos próximos destas instituições, funciona um pouco como nós tiramos com uma mão, mas oferecemos com a outra. E essas pessoas merecem também respeito. E o Vitória tem que ter um papel fundamental nesse sentido. O Vitória não pode ser um eucalipto que queira secar tudo que está à volta. O Vitória tem que perceber que muitas vezes eles são os primeiros olheiros que o Vitória pode ter no terreno. E quando temos uma relação de proximidade, e eles próprios, todos os presidentes, todos os diretores dessas instituições, são vitorianos. E é o que me têm dito, a alegria deles é que um jogador daquela casa possa vestir a camisola do Vitória. E nós temos que saber potenciar isto. Obviamente que não é usando as pessoas. O Vitória também tem que ter um papel fundamental na proximidade e naquilo que me parece importante, que é no know-how que o Vitória tem, no conhecimento técnico que o Vitória tem e que também tem que pôr ao dispor destas instituições, e daí entra a questão da Universidade de Vitória, que muitas vezes pode ser aproveitada nesse sentido, que é disponibilizar recursos humanos e permitir também que as pessoas possam crescer dentro dos clubes, dentro das áreas que eles mais gostam. E isto tudo é um projeto que demora o seu tempo, mas que nós queremos implementar. A Universidade de Vitória também iremos falar um bocadinho mais para a frente. Agora no futebol profissional, há uma expressão que é marcante no programa e que também o Alex utilizou na apresentação do programa, que é balizar a política desportiva. O que é que significa balizar a política desportiva para o Alex? Esse é um tema é muito importante. Porquê? Porque o futebol é emoção. E por muitas convicções que nós tenhamos, é normal que muitas das vezes, quando os resultados não aparecem,
sejam colocadas dúvidas pelas pessoas, é normal. Mas se tu não tiveres uma linha orientadora, se tu não tiveres um balizar, um limite, regras bem definidas, tu vais oscilar. Mas quando as tens, tu vais perceber, não, o caminho é este. O caminho que nós traçamos vai dar frutos. E acreditas que vai dar frutos. E quando eu digo balizar, refiro-me a quê? Por exemplo, se nós queremos corrigir o elevado número de atletas profissionais que nós temos que criar, Conselho de Administração, uma regra a toda a estrutura do futebol, que só poderemos ter, por exemplo, 25 jogadores na primeira equipa. E outros 25 na equipa B. Por exemplo, estou a dar aqui um número, 25, pode ser 24, pode ser 26, enfim. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que todos os profissionais já percebam que a forma como vão estar no mercado, a forma como vão ter que alterar os próprios plantéis e as decisões que vão tomar, tem regras. Nós não vamos ultrapassar aquele número. Tem 25 para cá, 25 para lá. Para quê? Para que também abaixo as portas estejam abertas, para que, com castigos, com lesões, enfim, com uma série de problemas que andem à volta das equipas, permita também que as portas estejam abertas à nossa formação e que haja oportunidade de haver aqui um fluxo que para mim é interessante entre atletas, entre profissionais e as oportunidades que se vão criar com isso. Isto é só um pequeno exemplo. Se tu queres ter uma política de investimento na formação, por exemplo, vou dar mais um exemplo, nós podemos definir que políticas de investimento acima de 1 milhão de euros, por exemplo, têm que ser feitas em jogadores abaixo de 23 anos. Isto é balizar uma política desportiva. O que é que tu estás a fazer com isto? Que o teu scout, quando está a analisar determinados jogadores, perceba que a regra é clara. Não adianta andarmos a provocar aqui, ou a perdermos tempo com determinados jogadores de determinada idade, que exigem um investimento elevado, porque o Conselho de Administração não tem isso como regra definida. Outra das regras, se nós pretendemos apostar na formação, temos que definir, por exemplo, que um jogador aos 30 anos só possa renovar o seu contrato de ano em ano. Isto é balizar a política desportiva e há muitos outros exemplos, como a percentagem de jogadores da nossa formação que têm que pertencer à primeira equipa. Enfim, isto é balizar a nossa política desportiva. É criar regras para que depois, quando as coisas não estiverem a correr, porque um caminho não se faz só de vitórias, quando as coisas não estiverem a correr bem, nós tenhamos um documento, uma linha orientadora que nos guie e que nos dê aquela convicção que vamos atingir os objetivos mediante as nossas crenças e as nossas convicções. Quando isto não acontece, facilmente tu vais ter este tipo de problema que é de 70 passas para 80, depois dos 80 passas para 110 ou para 120 e depois queres reduzir e isso tem gastos tremendos e colocas em causa a sustentabilidade financeira do clube. Linhas orientadoras também é o que pretendem ter para o modelo de jogo e o perfil de atletas e de treinadores que entram no Vitória. Portanto, uma das medidas é implementar um modelo de jogo e um perfil de atletas e treinadores. Quem é que vai ficar responsável por implementar esta filosofia, se lhe posso chamar assim? Porque uma filosofia não se muda consoante mudam as pessoas. É uma ideia que deverá ou que se pretende que seja duradoura. Quem será responsável por este modelo de jogo que depois será o ADN Vitória, que é também mencionado no programa? Obviamente que neste caso eu, como presidente e como homem que vai estar muito ligado ao desporto, terei uma palavra a dizer em relação a isso, naquilo que é a construção de uma estrutura que eu quero que esteja perto do futebol. Essa estrutura, obviamente, que tem um diretor-geral, e esse diretor-geral, aproveito, que tem muitas coisas a fazer que não tem só a ver com o futebol diretamente, que tem a ver com liderar uma estrutura que está à volta do futebol, com muitos profissionais que trabalham à volta de uma equipa. Depois, obviamente, teremos um diretor desportivo, e esse terá um papel fundamental naquilo que é a liderança da parte técnica daquilo que estás a dizer, do modelo de jogo, do perfil do jogador, juntamente com o nosso diretor de scouting e um treinador. Nós não podemos pôr de lado o papel fundamental que um treinador tem dentro de uma estrutura. E há casos aqui pelo nosso país espalhados naquilo que foi a inversão de resultados com a alteração de um treinador, por exemplo. Nós temos que ter a capacidade de termos um treinador, e temos um treinador dentro de casa, que fique bem claro, que perceba exatamente o modelo que nós queremos implementar e que ele também partilhe e que acrescente algumas das suas ideias. E o perfil de atleta, que nós também queremos trazer para dentro do Vitória, porque conhecemos o ADN Vitória e sabemos que tipo de jogador é que o vitoriano se vê representado, e o próprio treinador ter uma palavra em relação a isso. E depois de ficar tudo definido,
Obviamente que toda a estrutura vai trabalhar à volta disto. O scout, o próprio diretor desportivo, na forma como se vai mover dentro do mercado, enfim, o próprio diretor-geral, mediante os funcionários ou a estrutura que vai montar para trabalhar e para dar suporte a toda a área, a toda aquela área que é importantíssima. E quando tudo isto é criado, e como tu disseste bem, tem que ser assente numa ideia. Não adianta nós contratarmos uma pessoa, não é? Que é o que tem vindo a acontecer, que nós pensamos que ao contratar uma pessoa, contratamos uma ideia e que essa pessoa que é a dona disto tudo e que percebe disto tudo e que por si só vai mudar o futebol do Vitória. Isso é impensável. Esta ideia tem que ser uma ideia com uma presença muito forte naquilo que é os vitorianos que têm que estar dentro da estrutura do Vitória. E nesse sentido vocês podem ter a certeza absoluta que teremos gente que vai conhecer o Vitória, que vai ter um papel fundamental na definição destas áreas, inclusive eu, e que vamos, juntamente com o nosso treinador, definir o modelo de jogo que nós pretendemos, porque no fundo o que é o modelo de jogo? É olharmos para vocês, que são associados e que são adeptos e vitorianos, e dizem o que é que vocês querem ver ao fim de semana? Que tipo de jogo? Porque é isso que nós vamos não só vender, mas vamos proporcionar enquanto emoção a essas pessoas. Então nós temos que nos aproximar das vontades e dos desejos dos adeptos. Eu tinha muitas vezes esta discussão quando trabalhava na formação, porque passámos muitas vezes aquela ideia do Barcelona, onde todos procuravam imitar o Barcelona, enfim. E eu perguntava muitas vezes às pessoas se aquele estilo apaixonava o adepto do Vitória. Ou se, por exemplo, um estilo parecido com o do Atlético de Madrid ou parecido com o Dortmund, se apaixonava mais o adepto do Vitória. Esta era uma questão que eu fazia. E isto, se tu conheceres muito bem a massa associativa do Vitória, vais perceber que, se calhar, nós somos muito mais apaixonados por esse jogo mais intenso, mais competitivo, que nos representa aquela raça do conquistador, que tem que estar presente nas nossas equipas, do que, se calhar, um futebol mais pensado, mais elaborado, que também já o tivemos aqui no passado, e que até tivemos resultados esportivos, mas se calhar não convenceu muitas pessoas e não deu a emoção que nós queremos trazer. Nós temos que ter um modelo de jogo que traga emoção às bancadas. O adepto do Vitória vive disso, não vive só de resultados esportivos. Ele gosta de chegar ao final de cada jogo, ganhar, mas também gosta de um futebol com o qual ele se identifica. E identifica-se precisamente com isso, com equipas competitivas, com equipas que deixam tudo dentro do campo, que estão mais próximas da baliza do adversário, que correm mais riscos, que tragam, no fundo, mais emoção ao jogo. E isso vai ser definido por nós, juntamente com o nosso treinador, que terá um papel fundamental em relação a isso, para tentarmos promover aqui um estilo que agrada a toda a gente, porque no fundo é para isso que nós cá estamos. Há outra sub-área no futebol, que é do futebol feminino, que muitas vezes é ignorada, que muitas vezes não tem a atenção que se calhar devia, e é uma aposta também do programa que o Alex apresenta, e que se propõe criar condições físicas e estruturais para o desenvolvimento do futebol feminino em Guimarães e no clube. Quais são as medidas para o fazer? A equipa neste momento está a lutar pela subida à Liga BPI, mas joga em casa emprestada, já jogou em Faf, joga no campo dos Sandinenses também. O que é que falta para criar estas condições e que condições são estas? Claro, o futebol feminino tem um papel, vai ter um papel fundamental no futuro. Até porque eu relembro, a Federação Portuguesa de Futebol tem um objetivo muito claro de atingirmos os 300 mil praticantes em 2024, salvo erro. E a forma como vai atingir esses praticantes, já se apercebeu que não é através do futebol masculino, porque ele já está muito, muito explorado. É através do futebol feminino. E por isso é que há um grande investimento da Federação em todos os clubes, para que os clubes possam desenvolver este futebol relacionado com as mulheres, para que possamos atingir esses patamares, que com isso vai fazer com que a UEFA canalize mais fundos para a nossa Federação, e que com isso o Vitória terá também ele próprio muito mais voz no futebol. E reforço um pouco aquilo que disse em relação à questão paralímpica. A forma como ganhamos voz muitas vezes dentro do mundo do futebol é um pouco assim. O Vitória é representar e cumprir objetivos e marcar presença dentro das nossas grandes instituições. E o futebol feminino tem um papel essencial nesse sentido. E nós temos que, através da nossa Escola de Afonsinhos, angariar mais meninas para praticar esta modalidade. Temos que ter essa capacidade de penetrar nas escolas. Temos que ter a capacidade, dentro do nosso concelho e até mais,
de convencer e de trazer pessoas para praticar a modalidade. Tu focas um problema que é dramático, que são os espaços. A nossa nova academia é algo que nós vamos ser muito incisivos e vamos lutar por ela e vamos querer projetá-la. Não depende só do Vitória, como é óbvio, mas vamos ter uma voz ativa nesse sentido, porque também precisamos de espaços para poder dar dignidade, para que as pessoas possam praticar o seu desporto. E o futebol feminino, nestes últimos tempos, tem problemas em relação aos espaços, que nós vamos ter que os corrigir, naquilo que é encontrar um espaço onde ele possa trabalhar de uma forma digna, com condições, e para que seja atrativo a que todas as meninas possam vir para dentro do Vitória e poder crescer para os patamares mais altos desta modalidade, que é a primeira divisão. Antes de passarmos para as infraestruturas, que também já lá chegaremos, há o capítulo da governação e finanças, que é sempre um dos mais relevantes e importantes para dar aso a tudo o resto. E, portanto, na quarta-feira o Vitória informou que as candidaturas tiveram acesso, e passo a citar a nota publicada no site, à informação relativa ao primeiro semestre do exercício 2021-2022 da Vitória Sport Clube Futebol SAD, bem como os movimentos relevantes subsequentes. Neste momento, o Alex e a sua lista já têm conhecimento da condição e da situação do Vitória neste momento? Nós temos conhecimento de um documento que nos foi enviado, mas que vai de encontro àquilo que todos os vitorianos já esperavam. Não surpreendeu? Não, um primeiro semestre desastroso. Obviamente que depois há aqui uma tentativa de utilizarmos aquilo que foram vendas em finais de janeiro, que já pertencem ao segundo semestre, para tentar equilibrar um pouco as contas do primeiro, mas que nos leva a crer que a junho teremos mais uma vez um desequilíbrio brutal nas nossas contas, e daí no nosso projeto de recuperação financeira, frisarmos a importância imediata de uma injeção de capital, que está quantificada em 5 milhões de euros, para podermos terminar a época, porque é isso que achamos que vamos precisar para terminarmos esta época com dignidade. E por isso as contas não são nada animadoras. É preciso sermos muito mais incisivos naquilo que é a redução de custos. É um trabalho que tem que ser feito forçosamente. E que está planeado para 60 dias. Há aqui 4 planos, que são o plano de ativação imediata de medidas para a angariação de liquidez, que se prende com a injeção imediata de 5 milhões de euros, o plano de contingência e contenção de despesas nos primeiros 60 dias de gestão, que se prende depois com a redução de custos, uma operação de aumento de capital na SAD e o projeto de um empréstimo obrigacionista ou similar na SAD. E já vamos chegar a estas últimas fases, mas no início falou dos 5 milhões. Estes 5 milhões serão fundamentais ou serão o suficiente para esta fase final da época? Raquel, eu acho que nós não colocamos o número de 5 milhões por ser um número redondo ou por ser um número bonito. Eu acho que nós fizemos as contas. Do nosso ponto de vista, acho que é o que o Vitória vai precisar para acabar a época com dignidade. Mas não queremos fazer disso, ainda bem que tu estás a fazer essa pergunta. E esse não será o modelo de negócio que nós vamos utilizar para recuperar o Vitória do ponto de vista financeiro. Isso vai resolver um problema que é o primeiro problema que se vive de uma forma gravosa dentro do Vitória, que é o déficit na tesouraria do Vitória. O Vitória hoje em dia tem um déficit tremendo na sua tesouraria. Para que todos os vitorianos nos entendam, abre a caixa e não tem dinheiro para pagar aos seus funcionários e não tem dinheiro para pagar aos seus colaboradores. E nesse sentido, a forma como nós vamos resolver esse problema de tesouraria parte muito por aí, mas isso não tem que ser o modelo que nós vamos seguir daqui para a frente, porque esse modelo é o que Miguel Pinto Lisboa tem vindo a seguir. É comprar dinheiro, é adiantar receitas fixas para que possa fazer face à tesouraria. Com isso, o que é que vai acontecer para que, mais uma vez, eu utilizando uma linguagem simples, e todos os vitorianos acho que me vão compreender, é quase como nós estarmos a fazer outro cartão de crédito para pagar o cartão de crédito que tínhamos e que nos cortaram. E a seguir vamos fazer outro, e a seguir vamos fazer outro, até que um dia vamos arrebentar. E nós estamos muito próximos de arrebentar. E esse não pode ser o modelo de negócio que nós queremos. E aquilo que defendemos é, exatamente a 60 dias, apresentar um plano em Assembleia Geral de contenção de custos, de redução, que visa já a preparação da próxima época, onde aí vamos ter que ser intransigentes naquilo que é, e como diz Eduardo Leite e muito bem, 1 euro terá que ser 1 euro, 1 cêntimo terá que ser 1 cêntimo, porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é dos associados do Vitória, e aí vamos ter que ser rigorosos a apresentar um plano
claro e que tem que ser aprovado em Assembleia Geral, caso os sócios assim o entendam. Mas que eles próprios também se comprometam connosco e que percebam que é fundamental estarmos todos juntos nesta dificuldade. E de seguida vamos promover o aumento de capital da SAD. Que o Eduardo Leite, peço desculpa, Alex, descreveu como a mãe de todas as medidas. Exatamente. Porquê? Porque vai permitir com que o Vitória possa resolver o problema que tem na SAD, que é de capitais próprios negativos. E quando eu acho muita gente que se diz por aí que tem cursos e mais cursos e que gera sei lá quantas empresas, dizer que com injeções de capital que vai resolver o problema de capitais próprios negativos, eu pergunto se isso são donativos ou se isso é contrair precisamente mais dívida. Sendo contrair mais dívida, como é que nós vamos resolver o problema de capitais próprios negativos que temos dentro da SAD? Vamos resolver, do nosso ponto de vista, como sempre o Vitória resolveu os seus problemas, sendo ele próprio a resolvê-los, sem precisar de ninguém. Foi assim em 2012, 2013. E vai ser assim no futuro. O Vitória, infelizmente, não é o Vitória, algumas pessoas que lideraram o Vitória criaram este problema ao Vitória. E terá que ser o Vitória agora a resolvê-lo. E vai resolvê-lo através de um aumento de capital que está pensado, não sai da nossa cabeça assim como uma coisa bonita para enganar os sócios. Tivemos muitas reuniões, estudámos analisámos diversas situações e sabemos como é que o vamos fazer. E se reparares, também temos aqui a construção, junto da SAD, da criação de um conselho estratégico que é fundamental também para o Vitória. E aí vamos encontrar parceiros minoritários que vão acompanhar o aumento de capital do Vitória Sport Clube, vamos resolver o problema dos capitais próprios negativos e vamos dar tempo para que possamos desenvolver um projeto desportivo. Porque eu volto a dizer isto, quem pensa que sem um projeto desportivo sério vai resolver os problemas financeiros do Vitória está enganado. O que vai mudar o rumo do Vitória é termos um projeto desportivo sólido que rentabilize os seus ativos. Porque se assim não for, nós agora injetamos aqui 5, 10, 15 ou 20 milhões, daqui a um ano vamos precisar de mais. Não nos podemos esquecer que há um ano ou um ano e pouco, Miguel Pinto de Lisboa injetou 20 milhões de euros, adiantou 20 ou 21 milhões de euros em receitas televisivas. Eu pergunto-me se isso resolveu alguma coisa. E pergunto também como é que agora, neste primeiro semestre, conseguiu pagar salários sem receitas ou sem vendas extraordinárias no mês dos meses de verão, sem receitas televisivas as quais ele já adiantou. Foi precisamente comprando dinheiro. E esse dinheiro hoje em dia é caro. E o Vitória não pode estar nas mãos, entre aspas, de agiotas que usam as dificuldades destes mesmos clubes para, através de operações financeiras, ganharem dinheiro, ganharem muito dinheiro com isso. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que o Vitória resolva o seu problema através de um aumento de capital. E depois, porque também já é uma tentativa de se confundir os sócios e de misturando as coisas todas, porque na ausência de ideias e quando não se faz o trabalho de casa e quando se é surpreendido por alguém que fez o trabalho de casa e que pensou nisto, o que é que se procura fazer? Confundir as pessoas e dizer que aquilo que é impossível de fazer. Mas esse empréstimo obrigacionista é algo que está projetado para o final do mandato. De 20 milhões de euros. Para quando o Vitória tiver resolvido o seu problema dentro da SAD, quando tiver as contas, os custos equilibrados em relação de custos e em relação de receitas, não é? Quando tiver os capitais próprios negativos resolvidos, aí sim o Vitória tem que se projetar para médio e longo prazo. E esse empréstimo obrigacionista visa exatamente isso, desenvolver infraestruturas, modernizar o nosso estádio, a nova academia, enfim, áreas que se as desenvolvermos e se as modernizarmos, vamos atrair rentabilidade nessas mesmas áreas. Eu quando olho para clubes, grandes clubes europeus, que me dizem, e que dizem os seus representantes, que hoje em dia têm uma situação financeira extremamente boa, porque fizeram um novo estádio, por exemplo, porque investiram num novo estádio, que fez com que alavancasse todo o negócio que está à volta do futebol. Isto faz-me pensar. Vocês acham que com o nosso Dom Afonso Henriques, com os problemas que temos de camarotes, de zonas de exploração comercial, enfim, vamos conseguir ser atrativos para os nossos parceiros comerciais? Nós temos que desenvolver estas áreas, nós temos que desenvolver uma nova academia, encontrar parceiros, e nesse sentido, ao contrário do que muita gente diz, não faltam parceiros que se queiram juntar a nós nestas operações financeiras, mas isso é a médio e longo prazo a projetar aquilo que nós costumamos dizer num Vitória a 5, 10 anos. E por isso era importante as pessoas perceberem isto, porque quis-se meter todas as operações
no mesmo timing, e não é assim. Isto é um plano que tem princípio, meio e fim. Mas os vitorianos têm ouvido dizer e têm percebido, pelo que se passa, que a situação do Vitória não é abonatória, no fundo, mas depois deparam-se com muitos milhões, milhões atrás de milhões. E este empréstimo obrigacionista, efetivamente, no programa está contabilizado para ser uma medida depois da estabilidade a ser alcançada. No entanto, o aumento de capital em 15 milhões é um valor elevado. E o Alex certamente compreenderá que alguns vitorianos se calhar assustam-se com o número e, portanto, não sabem exatamente como é que o Vitória vai conseguir acompanhar estes valores. O Alex tem uma resposta para lhes dar? É por isso que nós estamos cá e convido todos os vitorianos a marcarem presença nas nossas sessões de esclarecimento, a perguntarem. Nós estamos cá para responder a isso. O porquê é que está aí os 15 milhões? Em primeiro lugar, nós temos uma obrigação para com o Mário Ferreira. E estão estabelecidos 5 milhões para a aquisição das ações da MAF e 7,5 para o aumento de capital, mantendo a posição maioritária. Há muitas listas que ainda não se pronunciaram em relação a isso, e vamos ver o que é. Mas nós temos uma obrigação, nós queremos contar com isso. O atual Presidente ainda disse que vai ter que cumprir esse contrato com o Mário Ferreira. E por isso, como é que o Vitória vai encontrar soluções financeiras para cumprir esse contrato? Temos que pensar nisso. E esse tal aumento de capital vai nesse sentido. E eu deixo-te aqui uma pergunta, e deixo essa pergunta a todos, esta reflexão a todos os sócios. Neste momento, nós temos uma sociedade anónima desportiva numa situação paupérrima. E se calhar temos o clube, Vitória Sport Clube, numa situação bem melhor do que a SAD. Se em tempos, quando o clube, Vitória Sport Clube, passava dificuldades e que estava em causa a sua continuidade, foi criada uma SAD que permitiu a sobrevivência do Vitória Sport Clube e permitiu que se desenvolvesse um projeto e que se canalizasse uma parte da dívida para dentro do clube e que se criasse aqui uma estrutura que liderasse o futebol, começada do zero, com liquidez, e que se foi alavancando e, ao mesmo tempo, cumprindo as suas obrigações para com o clube esse que teria que cumprir as suas obrigações com o chamado PER, com as instituições bancárias, enfim, que tinha assumido esse compromisso. Hoje em dia, o clube foi fazendo esse trabalho, mas temos do outro lado uma SAD completamente insolvente, ou com capitais próprios negativos, com dificuldades financeiras tremendas. Do nosso ponto de vista, é a hora do próprio clube, ser a hora do próprio clube ajudar a SAD. E esse aumento de capital social vai partir muito do Vitória Sport Clube. Porque se olharmos para aquilo que são a dívida do Vitória Sport Clube e os ativos que o Vitória Sport Clube teve, vejam qual é a diferença. O Vitória Sport Clube tem ativos que lhe permitem proporcionar essa operação. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos proporcionar o aumento de capital da SAD mediante os ativos que o Vitória Sport Clube tem em sua posse. Porque achamos que são operações, do ponto de vista financeiro, muito menos custosas, porque achamos que vamos continuar a ser independentes do ponto de vista de gestão desportiva, independentes em relação àquilo que nós queremos para o Vitória para o futuro, e que queremos controlar a SAD, e que depois de aumentarmos esse capital, vamos pôr à disposição uma parte dele para acionistas minoritários, estratégicos, que se queiram juntar a isto. Por isso, quando tu falas em 15, estamos aqui a falar na situação de Mário Ferreira e depois a situação que vamos canalizar para dentro do investimento, do aumento de capital da SAD. Por isso tudo está contabilizado. Eu não sou formado na área da gestão financeira, tenho uma equipa pela qual eu me orgulho muito. Certamente que nas sessões de esclarecimento as pessoas poderão ser ouvidas com termos mais técnicos, mas penso que aqui falei um pouquinho a linguagem do povo, a linguagem dos sócios, e é facilmente entendível o que é aquilo que nós pretendemos. É um projeto que está aí, não vamos esconder nada a ninguém, é difícil de executar, mas se fosse fácil não estaríamos aqui. Agora que temos uma convicção muito forte e o vamos fazer, isso não duvidem que temos. No capítulo de marketing e estratégia, um dos objetivos da área comercial e de marketing é o de aumentar as receitas dos direitos televisivos e, para o concretizar, o Vitória, se for presidido pelo Alex e de acordo com o programa, deverá ter uma participação ativa na negociação do modelo de centralização e defender uma distribuição equilibrada.
Pegando no assumir desta postura, qual é a política externa, no fundo, de um Vitória presidido pelo Alex? Ou seja, será um Vitória interventivo? Será um Vitória que se pronunciará sobre as questões que sejam do seu interesse e do interesse do futebol? Um Vitória que possa liderar movimentos como, por exemplo, o G15, que na altura, quando surgiu, tinha reivindicações para fazer? Ou será um Vitória mais resguardado da esfera pública e das opiniões públicas? O Vitória, pelo peso que tem na sociedade, pelo peso que tem no futebol português, no futebol europeu, obviamente tem que ser um clube da linha da frente, tem que ser um clube interventivo, tem que ser um clube que apresente ideias, tem que ter voz. Para isso, não adianta nós chegarmos aos lugares onde se decide e sem projetos e sem o trabalho de casa bem feito, andarmos com discursos muito bonitos e a falar mais alto que os outros e a pensar que vamos ser ouvidos. Não, nós primeiro temos que fazer o trabalho dentro de casa, temos que dar o exemplo dentro de casa, temos que definir que tipo de política é que nós queremos para o futebol português e nos lugares certos, não ter medo e assumir. Agora, no que diz respeito à defesa de todos os vitorianos, à defesa daquilo que é os valores que sustentam este grande clube, aí disso podem ter a certeza absoluta que terá um presidente com voz muito ativa. Porque não podemos permitir que, se há uns anos atrás, se põe tudo em causa, se põe tudo em causa quando acontece qualquer coisa dentro do nosso estádio, ou quando acontece qualquer coisa numa deslocação dos nossos adeptos, e toda a gente, toda a comunicação social ou todo o país quer fazer do Vitória um exemplo, quando as coisas acontecem noutros clubes, que ainda como aconteceram agora há uma semana, nós não ouvimos uma voz do representante máximo do Vitória Sport Clube. Porque se aquilo acontecesse dentro do nosso estádio, eu nem imagino o que seria dito. E é hora dos nossos representantes, e aí é para isso que eu me candidato, para representar os sócios, ter uma voz muito ativa naquilo que é a defesa, não só dos nossos associados, mas do nosso legado. Nós não somos isso. Nós somos um clube inclusive, que recebe muito bem, que gosta muito de futebol e de desporto. É uma cidade que vive o Vitória com muita intensidade e com muita paixão. Obviamente que há excessos como há em todas as outras, mas é importante termos uma voz a dignificar e a defender esta gente que, como dizia muito bem um parceiro, um amigo, Carlos Ribeiro, nunca desistiu do Vitória, que são os adeptos. E eles precisam de muitas das vezes serem defendidos, porque já chega de baterem nos mesmos, já chega de quererem fazer do Vitória um exemplo quando as coisas acontecem em muitos estádios e nada é dito, e parece que o Vitória é sempre o clube que dá mais prazer em crucificar e em servir como exemplo aos outros. E nesse sentido teremos vozes. Agora, em relação àquilo que é política desportiva, em relação àquilo que é política, que eu acho que também é importante nós falarmos, da organização do próprio campeonato, dos direitos televisivos, obviamente que teremos que ter uma palavra, uma voz, até porque temos uma representatividade social tremenda. Somos um clube que sem dúvida alguma, está nos 4 maiores clubes portugueses nesse sentido. Queremos voltar a devolver esse estatuto do ponto de vista desportivo, queremos muito isso, devolver esse estatuto europeu ao Vitória, mas para isso temos que fazer o nosso trabalho primeiro dentro de casa e depois termos uma voz muito ativa junto das instituições que governam o nosso futebol. O associativismo está fragilizado por causa da pandemia, por causa do contexto do mundo atual muito digital. Há uma série de questões que fragilizam o associativismo e a ligação entre adeptos e o clube. Isso reflete-se depois nos pavilhões, reflete-se depois nos estádios. Como é que se contraria isso e como é que se chamam mais pessoas a acompanhar o Vitória em pessoa, fisicamente, pessoalmente, em vez de ser pela televisão, pelo sofá? Eu acho que, tanto do ponto de vista de comunicação, e também falámos sobre isso no programa, uma comunicação de proximidade, isso tem que ser tem que estar presente, não só da forma como o Vitória comunica com os seus sócios, mas também por quem representa o Vitória. O facto de eu inicialmente ter dito que seria um presidente que estaria presente nos pavilhões, isso também é dar o exemplo. É dar o exemplo aos nossos associados, que temos que estar lá. E essa política de proximidade, uma política de comunicação onde possamos chegar mais perto das pessoas, onde possamos, de certa forma, englobar todo o universo vitoriano, não só o futebol, mas todo o universo vitoriano, de uma forma transversal a todas as modalidades e com uma comunicação muito rigorosa e assertiva e com respeito e com dignidade para todas elas, para que o sócio do Vitória perceba que o Vitória é muito mais que um clube de futebol. Criarmos aqui
também, e aí está no nosso programa, uma atenção muito especial para aquilo que é o trazer de volta os nossos associados ao estádio, com a criação de PACs, com a criação de uma política inclusiva, com lá está a tal proximidade, perceber quais são as dificuldades dos adeptos e porque é que eles contra o Braga só estavam lá 15 mil. Perceber tudo isto, ok, os testes rápidos é algo que dificulta muita gente, enfim, o momento que o Vitória vive também desportivamente é importante para afastar as pessoas, mas nós temos que lutar contra tudo isso. E lutar contra tudo isso, mais uma vez eu digo, assenta muito numa política desportiva a todas as modalidades. Os sócios do Vitória gostam de ver o Vitória bem representado, do ponto de vista de rendimento e do ponto de vista estético. Nós temos que ter isto em causa. O Vitória é um clube muito importante e nós temos que devolver esse orgulho aos associados para que eles voltem outra vez para junto de nós. À parte disso, há as políticas que nós descrevemos aí no programa, do ponto de vista comercial, as políticas do ponto de vista de comunicação, que vai fazer com que os sócios se voltem a sentir importantes, porque no fundo, eles são o centro de todo o negócio. Negócio entre aspas. São o centro, é por isso que nós andamos aqui. É por eles. E eles têm que sentir isso na pele, porque se eles são realmente a mais-valia que o Vitória tem. E é também uma proposta muito interessante da Universidade do Vitória Sport Clube, que é uma proposta que pretende tornar o Vitória num clube formador e num clube afeito ao conhecimento científico. Esta proposta, em que é que ela se espelha? O que é que ela pretende trazer ao clube e à cidade? Porque é uma proposta que se alarga para além das muralhas do estádio. Conhecimento. Acho que, no fundo, é uma proposta que alarga o conhecimento, alarga o sentimento que nós pretendemos alastrar por toda a comunidade. E a Universidade tem isso. Nós vamos criar aqui a possibilidade dos nossos jovens poderem se formar e terem a oportunidade de dentro do Vitória, estagiar, desenvolver as suas áreas, ou parceiros do Vitória, enfim, eles próprios possam servir o Vitória, não só como no futebol, no voleibol, no handebol, enfim, mas também noutras áreas do jornalismo, da fisioterapia, da gestão desportiva, enfim, uma série de valências que nós identificamos e que podemos dinamizar, que é o Vitória, no futuro, poder formar os seus próprios recursos humanos. Com isto trazemos o quê? Mais vitorianismo, mais ADN para dentro de casa, porque não há nada melhor do que termos gente dentro do Vitória, a saber o que é o Vitória e a trabalhar com aquela paixão que tu sabes muito bem que quem trabalha com amor não cansa, e é isso que nós pretendemos. Gente que queira servir o Vitória, que esteja muito feliz dentro da nossa casa. E a conversa já está a encaminhar-se para o fim, só temos mesmo tempo para uma resposta rápida a um desafio. E o triênio começa agora, caso o Alex seja eleito presidente no próximo dia 5, e depois termina em 2025. E a minha questão é que manchete gostaria que fizesse um jornal que descrevesse o mandato de Alex Costa à frente do Vitória? O que é que seria o ponto principal dessa reportagem que se poderia escrever em 2025? Em 2025 seria o regresso do grande europeu Vitória Sport Clube. É isso que nós pretendemos, pretender devolver este estatuto europeu ao Vitória. Nós queremos que o Vitória volte a ser um clube que vá muito para além de Guimarães. Temos essa responsabilidade. Não prometemos isso aos sócios no imediato, mas prometemos um plano e temos a certeza absoluta que se formos rigorosos, convictos, chegaremos ao final deste mandato a que nos vamos propor e que esperamos que os sócios acreditem e que nos deem essa possibilidade e essa confiança e chegarmos ao fim e dizer assim, realmente o Vitória, de uma vez por todas, readquiriu o seu estatuto europeu e hoje em dia, mais do que nas bancadas, tem uma enorme grandeza dentro da sua instituição, dentro da sua estrutura e felizmente estamos equilibrados naquilo que é fora e naquilo que é dentro do campo. Alex, muito obrigada por esta conversa. Muito boa sorte para o que resta da campanha. Por nós terminamos hoje, terminamos agora, mas voltamos em breve para voltar a discutir o Vitória. Nos próximos dias é só ficarem atentos. Muito obrigada e boa noite.